Vocês estão bem? Sim ou não? Qual é o nome dessa matéria, hein? Princípio. Qual é a aula, hein? É a primeira, é? Quinta aula? Você já deu parabéns para quem está do seu lado? Olha, eu não aguento ver mais a sua cara. Fala para ela aí. 5 domingos olhando para sua cara. Ei, o que tem semana que vem? Quem sabe? Sexta aula. Vai ter prova? Vai ter prova? Vai ter, mas olha, prova, olha, ixi, fácil. Fácil, fácil. Eu não queria nem fazer de tão fácil, tá? Pergunta que não quer calar. Tiveram uma semana com a consciência limpa? Levanta a mão. Olha aí, ó. Teve alguém que pediu perdão de alguém semana? Olha só. Que bênção, que bênção. Vamos começar a aula de hoje. Você de casa, meu irmão, seja muito bem-vindo à aula 5 de princípios de vida. Você que está chegando, chega devagarzinho, pegue o seu lugar e vamos começar a nossa aula. A gente começa a aula como? Revisando, tá? Então vamos revisar a aula número 4 rapidinho com algumas perguntas. Qual foi o tema da aula número 4? Quem lembra? Só 2 pessoas lembram. Qual é o tema? Vai! Vocês estão dormindo, é? Quem tomou um café reforçado? Olha aí. Quem queria ter tomado um café reforçado? Olha, muita gente, tá? Vamos lá, vamos revisar a aula passada através de perguntas, tá bom? Projeção, coloca aí a questão número 1. Olha, pureza de consciência. Olha aí, ó. Primeira questão. Uma consciência impura afeta apenas a nossa relação com Deus. Pensa aí. Calma. Vai, verdadeiro ou falso? Falso? Por quê? Não é só Deus. Bota aí, projeção. Afeta tudo. Deus, família, empregadores, amigos, parentes, professores, GA, ministério. Você que está com uma consciência meio suja, vai afetar em tudo. Beleza? Questão número 2. Estamos revisando a aula passada. Consciência pura ou limpa é saber que estou em paz diante de Deus, dos homens e da obediência à palavra de Deus. Vai, verdadeiro ou falso? Vai lá. Verdadeiro. Quer dizer, projeção é verdadeiro? Verdadeiro, tá? Você precisa estar em paz com Deus, verticalmente, né, Vinícius? E horizontalmente com o seu irmão. Você já falou com o seu irmão do lado? Perguntou se está tudo bem com ele? Fale agora. Fale aí com ele. Meu irmão, tamo junto. Vamos continuar até o final. Questão de número 3. Olha aí, essa aí é mais difícil, hein? Quais são os benefícios da consciência limpa? Letra A, verá a Deus, culpa e sensatez. B, testemunho, serviço e alegria. Ou C, força, verá a Deus e equilíbrio. Olha. Ou D, equilíbrio, ânimo e medo. Pensa, vai. Vou te dar 1 segundo. Qual é
Qual é a resposta correta? Vai! C? D? B? Ixi! A Bebe não estava na aula passada. Eu vou perguntar mais uma vez. Você que está na sala 209, qual é a resposta certa? Vai! C. Eu vi um C. Será que é C, projeção? Muito bem. Força verá Deus e equilíbrio. Próxima questão. São racionalizações ou desculpas que impedem de se ter uma consciência limpa. Isso aconteceu há muito tempo. Não, uma ofensa muito pequena. Não, Renan, as coisas já melhoraram entre nós, está tudo certo. Não, é que eu sou muito sensível. Vira homem. E ninguém é perfeito. E aí, verdadeiro ou falso? Vai! Não tem nenhuma aí que é. A senhora acha que é falso? Alguém tá com ela? Só a senhora. A senhora, tu também tá? Tu é amiga dela, né? Vocês são amigas, né? Para não deixar ela só, né? Tá. Projeção, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo aí são desculpas, tá bom? Quinta questão. Complete. Para obter uma consciência limpa, preciso fazer duas coisas. Pedir perdão e... Eu jurava que vocês iam completar. Bora voltar? Porque tu sabe, não é possível que tu não saiba a resposta. Hã? É isso, fala isso quando eu falar, não, vai. Para obter uma consciência limpa, preciso fazer duas coisas. Pedir perdão e... perdoar. Muito bem, vamos para a aula de hoje. Professor Abebe. Vamos embora. O Renan, a gente tava com saudade dele, né? Já roubou minha pergunta, já passou a saudade já. Eu ia perguntar de vocês quem pediu perdão nessa semana. Vocês já responderam pro Renan. Mas deixa eu incluir mais um, eu também. E a gente vai continuar falando sobre perdão na aula de hoje. Vamos falar sobre perdão, inclusive, né? Na aula de hoje. Essa semana eu estava muito chato, olha. Essa última semana eu estava um chato lá em casa. E meus sogros estão lá em casa, né? Eu amo meus sogros, tá? De paixão. Sou apaixonado pelo meu sogro e minha sogra. E me ajudam muito. Não moro aqui, mas eu estava insuportável essa semana. E depois da aula da semana passada, né? Fui para casa e falei, rapaz, bicho, não é possível que eu estou dando uma aula e eu não estou fazendo. Não, cheguei lá e o Espírito Santo me incomodou. Senta aqui, sogra. Tive que pedir perdão na minha sogra, olha. Na minha casa, bicho. Tive que pedir perdão. Foi libertador. Mas vamos embora, vamos para a aula de hoje. Para começar nossa aula, eu já queria lhe dizer uma afirmação super importante. Perdão é algo que vem do coração de Deus. O perdão, ele vem de Deus. Se você sair com essa informação hoje daqui, nós já vamos ficar satisfeitos. Não é algo nosso, não é porque a gente quer. E a gente vai começar a falar sobre isso hoje. Começamos semana passada e vamos continuar hoje. Agora a gente pensa que perdoar é difícil, e sim, é difícil, porque está ligado às nossas emoções. Só que por estar ligado às nossas emoções, a gente tem uma dificuldade cultural em achar que por conta de ser ligado à emoção, a gente não consegue controlar essas emoções. E é aí que mora o perigo. Porque a gente
escuta diversas vezes, às vezes é uma meditação da semana sobre emoções, às vezes é uma mensagem. Enfim, em diversos lugares a gente aprende que dá sim para controlar nossa emoção. Tem uma grande líder nossa aqui da igreja, que ela sempre fala, se a gente está com alguma dificuldade, né, tá triste, sei lá, tá cansado, fala, mano, faz primeiro, depois tu sente. Ou seja, fazer ter uma ação não tem nada a ver com a sua emoção. Você pode estar super morto, cansado, aflito, agoniado. Isso não vai te impedir de fazer alguma coisa. Então faça. E o perdão está relacionado a isso, a ação, a ir fazer. E não é uma emoção que vai lhe travar nesse pedido de perdão. E sabe por que a gente pede perdão, gente? Porque Deus manda. E eu te garanto, se Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele é a pessoa que mais nos conhece no mundo. Foi Ele que nos criou. E se Ele manda a gente fazer, é porque a gente consegue fazer. Marcos, no capítulo 11, ali, a partir do versículo 25, ele diz assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem esse alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. O que eu quero frisar aqui, nesse versículo, é o perdoem. E o nosso Deus é um Deus de ordem e decência, gente. Quando Ele coloca um verbo aí no imperativo, algo que é para a gente fazer, Ele já sabe que a gente consegue fazer, por mais difícil que isso possa parecer. Isso responde grande parte das nossas perguntas sobre o que é amar. Não é nem essa aula de hoje. Mas quando Ele fala ame, é um outro verbo que Ele coloca no imperativo, para a gente fazer. Ele sabe que a gente consegue. Ou seja, só comprovando que é uma decisão e não é algo emocional. Perdoem, é a mesma coisa. E Deus não manda nada impossível para a gente fazer. Quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, Ele já sabe que a gente vai conseguir. E não porque a gente vai conseguir, é porque nós somos filhos. Gálatas 4 vai falar isso, que nós somos filhos e Ele nos deu um espírito de amor para que a gente consiga ir lá e resolver as situações. Em Gálatas 4:6. É aquele mesmo espírito na cruz que Deus, próprio Jesus lá na cruz, quando Ele disse assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Imagina, tu já foi açoitado, levou porrada, está pregado e está orando pelos outros. Está perdoando aquelas pessoas ali que estão fazendo isso. O mesmo Espírito que estava ali é o Espírito que habita em você. Então sim, nós conseguimos perdoar as pessoas. Agora, quando a gente não consegue ter esse sentimento, quando a gente não consegue tomar essa ação de perdoar, isso começa a atrapalhar um pouco a nossa vida. Eu não estou falando de pessoas não cristãs. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de pessoas que têm Deus, que têm Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quando você não toma essa atitude de perdoar, isso na sua vida paga um preço devastador. Há um tempo atrás, a gente tinha faz muito tempo, não vou citar nomes por respeito, né? Mas faz muito tempo isso aqui na igreja. Tinha um casal maravilhoso, cresceu junto, os jovens ali, casaram. E aí, aconteceu uma situação de traição. Eles eram líderes de vários departamentos, líderes principais, etc, etc. E vários departamentos ali. E aí, aconteceu uma situação de traição. Foram para o aconselhamento. Não houve perdão. Ambos os lados, tá? Deixar bem claro. Ambos não quiseram perdoar. Tinha uma criança no meio.
com meses de vida naquela época. Cada um tomou seu rumo, saíram da igreja. E aí você está pegando a história, sei lá, 15 anos para frente. Agora, eles estão tentando voltar para os caminhos do Senhor. Mas o preço devastador de uma vida longe de Cristo vai ser difícil recuperar. O filho está longe dos caminhos do Senhor. O homem que não está com a pessoa está longe dos caminhos do Senhor. E a mulher também. A família inteira. E às vezes não perdoar, você paga um preço que é difícil recuperar isso. Perdão, gente, é um ato de disciplina. Não é emoção. É disciplina. E adivinha, qual é a maior dificuldade de nós cristãos numa vida cristã? Qual é? Disciplina. Fazer porque tem que ser feito. Perdão é uma delas. Nós perdoamos porque Jesus é o nosso Senhor. Ele mandou perdoar. E se Jesus falou, está falado. Antes da gente avançar para entender como é que a gente pode aplicar o perdão na nossa vida, a gente precisa, antes de tudo, entender o que é o perdão. O conceito bíblico de perdão. Porque se algo é confuso, fica difícil a gente fazer, não é verdade? E existe muita confusão na nossa sociedade hoje sobre o que é perdoar. E a gente quer acabar com essa confusão para você saber exatamente o que é e como fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é o seguinte: o que o perdão diz? O perdão, ele vai dizer basicamente 3 coisas. A primeira coisa que o perdão diz claramente, explicitamente, é o seguinte: eu abro mão do meu direito de fazer você pagar. Você abre mão completamente do direito que você acha que tem de fazer aquela pessoa que te ofendeu pagar. A segunda coisa é você colocar nas mãos do justo juiz. Perdão não é absolvição de pecados. Não é, nunca foi e nunca vai ser. O perdão, quando você perdoa alguém, você está dizendo o seguinte: para mim, você não deve mais nada. Há uma dívida ainda a ser paga, com certeza há uma dívida ainda a ser paga, mas não é para mim que você vai pagar e não sou eu que vou te cobrar. Você está abrindo mão disso. E aí a gente entra na terceira coisa que o perdão diz. Se você abriu mão, se a dívida da ofensa a ser paga não é para você, está na mão de quem essa ofensa? Está na mão do justo juiz. O único que pode dar a intensidade correta, a punição correta, o tratamento correto para aquela ofensa. Então, pegue aí 3 coisas. Ó. Eu entrego o direito de fazer você pagar, você não me deve mais nada, eu já entreguei esse caso na mão do justo juiz. São essas 3 coisas que o perdão diz. Quando você perdoa, é isso que você está fazendo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Você que foi ofendido, se você quiser aplicar essa justiça, talvez você, com tanta raiva que você está, tanta ira, você aplique uma punição muito maior do que era necessária. Ou, por outro lado, talvez você passe pano para aquele ofensor.
Não, tá tudo bem. Mas o justo juiz, ele vai dar a medida certa de punição, porque a intenção de Deus é sempre a restauração sua, do ofensor e de todos nós. O perdão não é um favor que você faz para quem te ofendeu. O perdão é uma libertação que acontece na sua vida. Não sei você, mas eu tenho um amigo mentiroso. Quem tem um amigo mentiroso? Rapaz, o bicho mente descarado. Ele trabalha comigo, ele é meu estagiário, não sei se ele está aqui. Ele é lá de Lábrea. Tem alguém de Lábrea aqui? Tem. Graças a Deus. Tem? Puxa, não sei se eu conto. Mas ele falou que tudo iniciou em Lábrea. Essa semana ele, Renan, tu sabia? Aí eu, o quê? Tu sabia que o Jardim do Éden era em Lábrea? Rapaz, o bicho, ele é... Algumas mentiras ele brinca, mas tem algumas que ele acredita que é verdade e ele vai até o final. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente faz uma coisa achando que é verdade e vai até o final com aquilo. No perdão é da mesma forma, porque até para pedir perdão e até para perdoar, eu vou falar aqui de perdoar agora. Até para você perdoar alguém, você tem que entender que existe uma maneira correta, uma maneira bíblica, conforme Deus quer. Nesse momento, a gente vai conversar um pouco sobre mentiras, sobre o perdão, sobre o ato de perdoar. Mentiras. Mentiras que o mundo coloca para você, para mim, que acaba que eu e você, a gente não perdoa da maneira que é para perdoar. Por exemplo, primeira mentira, que foi a que o Andrei conversou um pouquinho com vocês. Perdoar é a absorção, é absorver. Isso é mentira. Em nenhum momento você que vai perdoar uma pessoa que fez algo contra você, você está dizendo assim, agora ela é inocente. Não, não tem nada a ver. Perdoar não vai fazer com que aquela pessoa que fez algo para você deixe de pagar, deixe de sofrer as consequências. Não no seu tempo, mas no tempo do justo juiz. Então essa mentira que coloca, não, Renan, eu não vou perdoar ele. Eu não vou perdoar ele, porque se eu perdoar ele, eu estou concordando com aquilo que ele fez comigo. Não, isso é mentira. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode julgar. Só Deus pode cobrar. O problema é que às vezes a gente quer que seja na hora, né? Olha, Deus, ele fez algo contra mim. Pode vir um raio em cima dele. Eu já afastei, Deus. E não é assim. Deus tem um tempo certo. Deus quer que você perdoe. Mas isso não significa que a pessoa vai ser inocente. Tá? Então essa é uma mentira. Segunda mentira, perdoar é fingir que nada aconteceu. Não, Renan, aquele rapaz fez isso. Não, deixa para lá. Deixa para lá. Esse negócio de deixa para lá não dá certo. Porque fingir que nada aconteceu é fugir do problema. O Abebe acabou de falar aqui, perdoar é resolver. Você precisa resolver. E não é deixar para lá. Porque às vezes quando aquele problema vem de novo, quando você olha para aquela pessoa de novo, se você não tiver perdoado, de verdade ela, tu vai olhar para ela e falar assim, pensa que eu me esqueci, é? E aí vem aquele sentimento de volta. Então,
perdoar não é fingir que não aconteceu. Aconteceu. O fato aconteceu. E você tem que resolver. Se você não resolver, você não perdoou de verdade. Então essa é outra mentira que Satanás coloca. Talvez você nunca tenha mais amizade com a pessoa. E tudo bem. Talvez você nunca mais tenha um relacionamento com aquela pessoa. E tudo bem. Porque o fato não é apagado, você não esqueceu. Meu irmão, eu te perdoo, de coração eu te perdoo, meu irmão. Mas vá para o seu caminho e eu vou para o meu. E tudo bem. Mas você não pode fingir que não aconteceu. Isso é mentira. Próxima mentira. Eu só vou perdoar se a pessoa pedir perdão. Ah, não, ela não me pediu, isso aqui é meus filhos. Ontem em casa, os meninos não param quieto um minuto. A Manuela tem 5 e o Bernardo tem 4. Aí a Manuela empurra o menino. Aí ele, que já está todo toradinho, ele dá um pá nela. E ela toda magrelinha. Aí ela corre pro papai. Papai, o Bernardo me bateu. Aí eu, minha filha, provavelmente estava dormindo, né? Tu não estava fazendo nada, né? Peça perdão pro seu irmão. Não, papai, mas ele me bateu. Eu só vou pedir perdão se ele pedir primeiro. Aí o pecadora miserável. Quando você faz isso, e é normal do ser humano ficar, e aí, meu irmão, e aí? Tu não vai fazer, tu não vai pedir perdão não pelo que tu fez? Se você faz isso, você está colocando o processo de cura da sua vida em outra pessoa. Porque tu está falando assim, eu só vou ser tratado por Deus, eu só vou pedir perdão se o outro tomar alguma atitude. E quem me ajuda? Quem Deus quer tratar? É você ou outra pessoa? Vai. Como é que Deus vai te tratar se tu colocou a responsabilidade disso na outra pessoa? Isso aqui é casamento, gente. Ei, cadê os casados? Tem casado aí? Tem casado aí? Mais cansado que não sei o quê. 90% das vezes lá em casa, quem está errado? Quem é que está errado? Aponta para quem está errado. Quantos anos a senhora está casada? 48 anos. 90% quem está errado? É ele. E ele sorri. Só muda o endereço. Eu estou com 10 anos. Mas tem 10% das vezes que a gente está certo. Tu tem coragem de falar isso? Josenaro, tu tem coragem de falar isso? Não tem, né? Só que mesmo assim o papai aqui, certo, vai pedir perdão. Por quê? Porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Ei, jovem, você que está anotando tudo, é isso. Às vezes não, na maioria das vezes, é melhor ter paz do que ter razão. Acabou meu tempo, foi? Eu, hein? Então, independente se tu tá certo ou tá errado, se tem alguém algo contra você, você vai lá e pede perdão. Próxima mentira. Só vou perdoar porque eu esqueci. Perdão não é amnésia. Você nunca vai esquecer. Talvez você vai passar uma vida inteira lembrando do que aquela pessoa fez com você. Quem aqui lembra de algo que uma pessoa fez contra você há muitos anos atrás? Está aí, ó. Está aí a prova. Mas tu perdoou? Perdoou. Você não esquece, mas você perdoa. Outra mentira. Vou perdoar quando passar a dor. Isso é mentira. Às vezes a dor não vai passar, irmão. Não vai passar. Tu vai lembrar daquilo e vai doer um pouquinho. Não espera passar a dor para perdoar.
Às vezes a dor só vai começar a passar quando tu pedir perdão. Às vezes o perdão, Osian, é a porta de entrada para que aquela dor comece a ser curada. Sabe o metiolate de antigamente? Quem conhece o metiolate de antigamente? O raiz. Que o menino, eu lembro uma vez que eu caí de bicicleta. Tu sabe quando cai de bicicleta que fica branco o teu joelho? Fica branco, aí depois vem o sangue. Tá doida. Aí a mamãe, meu filho, vem cá, aqui tem um negocinho. Aí ela passava o metiolate. O Senhor. É assim, dói. Dói. Eu pedir perdão dói, mas depois vai curando a ferida. Entenderam? Vamos continuar com as mentiras. É tanta mentira que a gente escuta, né? A gente tem que dividir em dois. Vamos embora. Continuando as mentiras. A próxima, que a gente sempre escuta é: se eu não perdoar de uma vez, eu não perdoei aquela pessoa. Já ouviram isso? Se eu não perdoar de uma vez, eu não perdoei. É como se a gente marcasse uma data, né? Olha, daqui a 10 dias eu vou me preparar. Eu vou lá com aquela pessoa que daqui a 10 dias eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Aí tu chega 10 dias, tá de frente para a pessoa. Tu fala tudo? Não dá, né? Cara, e tu lembra e começa e é difícil. É uma mentira dizer que se não perdoar de uma vez só, você não perdoou. Gente, é um processo. É difícil. É com o tempo. É dia após dia. Quando a gente estava ensaiando para essa parte aqui, a gente lembra logo daquela passagem, né? De Pedro com Jesus, fala 70 vezes 7, né? Jesus fala para Pedro, 70 vezes 7. Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, cara, eu vou estudar. Tem até uma matéria que fala sobre isso. E assim, algo bem simples. Não é o 70 vezes 7, o número 490, né? O resultado da conta. Não é isso. Jesus ali, ele quis dizer que é constante. É um perdão toda hora. É processo. É a cada momento. Porque às vezes você perdoa, tá tudo bem. Aí passa um dia, tu lembra do que a pessoa fez. Passa um ano, aí tu, caramba, vê a pessoa e tu fala, mas ainda mexe comigo. E você vai perdoando. Devagar. Com o tempo. Igual como Jesus nos falou. Até encontrar a perfeição, como Ele nos ensina. Outra mentira que a gente ouve por aí. Se eu não confio mais, eu não perdoei de verdade aquela pessoa. Se eu ainda não consigo confiar de novo ali naquele ser, eu não perdoei. Eu vou trazer um exemplo prático para você, tá? Recente. Eu falei de um jovem, né, que veio na semana retrasada falar comigo sobre uma situação de trabalho dele lá e tal. Esse aconselhamento ainda está rolando, tá? E aí tem uma atualização do aconselhamento, né? Lá no trabalho dele, uma das pessoas que disseram para ele fazer uma coisa que não estava correta, é um irmão, ó. E agora? Aí eu falei para ele, amigo, primeiro, nós somos cristãos, nós não somos lesos. Tá bonitinho aqui, mas eu não vou nem usar aqui, tá? Meus amigos, eles quiseram que eu não falasse assim dessa forma, acho, né? Mas eu vou falar para vocês. A gente não é leso, gente. Não é idiota. Nós somos cristãos. Mas burro não. E, infelizmente, esse amigo, e ele sabe disso, e foi ele que veio falar para mim isso, ele falou, eu fui ingênuo. Eu acreditei. E eu falei para ele, você vai lá resolver. Você vai tratar esse seu irmão da forma como a Bíblia fala, mas você não vai mais confiar. Tu vai confiar nele?
Não, não vou mais confiar não. Pois é. E não é porque tu não vai confiar nele mais que tu não vai perdoar. A gente acabou de falar, tu vai colocar essa situação para Deus e Deus vai resolver. O justo juiz vai resolver. Mas não é que tu vai confiar nele sempre que ele falar contigo. Não é isso. Mais uma mentira que a gente escuta. Mais uma. Perdão é reconciliação. Se eu perdoar, eu também tenho que me reconciliar com aquela pessoa. Claro que não, gente. Primeiro que perdão é uma via de mão única. A Bíblia está cheia de versículos sobre perdão e fala o seguinte, em todos eles, o conceito é, se alguém tem algo contra você, vá você resolver. Vá você. Então não é que os dois precisam pensar juntos e achar que tem algo ruim e ir lá se resolver. Isso é reconciliação. Os dois voltam ao normal, não é isso. Perdão é mão única. Reconciliação são os dois. Então é uma mentira falar que perdão é se reconciliar com aquela pessoa. Não necessariamente. E eu diria mais, muito provavelmente não vai ter reconciliação. Vai ter um perdão, mas aquela relação ali não vai ser mais a mesma. Outra mentira que se encaixa junto com essa, se eu perdoar a pessoa, tudo vai voltar ao normal. É o que a gente está falando sobre reconciliação aqui. Eu perdoei e agora vai ser 1000 maravilhas. Vão ser flores. Vou melhorar. Quem aqui tem tempo de casado, namoro, enfim, tem mais de 15 anos juntos? 15 anos juntos. Beleza. Você vai entender o que eu estou falando. Se em algum momento desses 15 anos ou mais, você abalou um pouco ali o seu relacionamento, a confiança do seu relacionamento, é fácil voltar ao normal? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? No outro dia, o errado, né? 90%, o errado. Aí, pediu perdão. Aí agora vai lá, volta, faz um café da manhã bonitinho. Aí a cara dela, quando ela chega e olha assim. Ela gostou, tá? E tu tem que fazer. Bruto. Tu tem que fazer. Não o erro, né? O café. Tem que fazer o café. Mas quando acontece um negócio desse, aí no outro dia lá tu faz o café, ela olha assim. Vou nem tomar esse café. É doido, é? Quer só se desculpar. É difícil, amigo, tu reconstruir uma confiança. Não é na hora que volta ao normal, não. É com o tempo. É devagar. E é uma mentira. Achar que perdoar num dia e logo no dia seguinte vai estar tudo ao normal. Nem sempre vai estar tudo ao normal. Às vezes dura uma vida inteira e você não consegue voltar ao normal. E por último, uma última mentira. Essa pessoa, bebe, nem merece o meu perdão. Nem merece pelo que ela fez. Aí quando a gente está assim, né? Nem merece. Aí tu olha para tua mão assim, tem pelo menos um dedo aqui apontado para mim, pelo menos um. E tu? Tu merece o perdão? Tu foi santo a tua vida inteira. Nunca pecou. Puro. Cordeiro, este é o Cordeiro de Deus. Ninguém merece perdão, gente. A gente não merece perdão. Mas Deus, ainda assim, perdoou a mim e a você. Seis aspectos do perdão. Mais cedo, a Bebe, conversando com alguns alunos, né? Uma aluna falou assim, né? Professor, já faz 4 aulas que a gente está apanhando. Aí eu falei assim, né? A gente também, o professor também. A gente se reúne na terça-feira, começa a se debruçar sobre o conteúdo e a gente
lembra de alguém, vai resolver, tem que perdoar, chora junto. Estamos no mesmo barco. Então vamos entender como é que a gente deve agir, os aspectos do perdão. O primeiro deles é agir corretamente diante da ofensa. É claro, sempre tem, diante de qualquer situação, sempre tem dois caminhos. O correto e o errado. Né? A maioria das vezes é assim. No aspecto da ofensa também. Tem a maneira errada de agir. A maneira errada de agir é você ir lá buscar satisfação. É você ir lá fazer a sua vingança acontecer. É você ir lá buscar fazer justiça com as suas próprias mãos. Essa é a forma errada de agir diante da ofensa. Biblicamente falando. Mas percebeu que é a maneira natural como a gente gosta de fazer, não é? Todo mundo se sentiu ofendido, meus direitos foram retirados ou foram suprimidos por alguma coisa, eu quero ir lá buscar os meus direitos. Não é assim que a gente age? Sim ou não? Não? Ah, então vocês estão numa escala, Sim ou não? Sim. O cara te fechou no trânsito. Essa parte aqui era minha da pista. Você vai lá, volta e fecha ele também. Não é assim que a gente faz? Tem uma mulher rindo aqui. Se entregaram. No Siena vermelho, quando eu estou dirigindo, eu tenho que me controlar muito. Mas essa é a maneira errada de agir. Biblicamente falando, existe uma maneira correta de agir. E por que essa aqui é a maneira errada? Porque quando a gente age para vingar, para tomar de volta o nosso direito, a gente está dizendo assim, Deus, tu não sabe de nada, eu é que sei o que tem que ser feito. Eu é que sei como é que deve fazer, não é tu não, justo juiz. Estão entendendo o problema? Tá, mas então, qual é a maneira correta? Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se. Deixem com Deus a ira. Essa é a maneira correta. Dentro dessa maneira correta de agir, existe algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é você se perguntar, aconteceu a ofensa, aconteceu o problema, alguém ali fez algo contra você, aí você pergunta, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Lembra? Um com Deus. Um daqueles exercícios que a gente aprende lá no Um com Deus. Inclusive, se você está online, caiu aqui nessa matéria, não sabe o que é Um com Deus, procure nos canais oficiais aí da Anib no YouTube, a matéria Um com Deus, extraordinário, várias coisas práticas para você fazer lá e aprender a ser um com Deus novamente. Todos nós fizemos essa matéria aqui e você lembra, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Porque se nós entregamos nossa vida para Deus, é Ele que manda de verdade em todos os aspectos, Deus está por trás de tudo que acontece na sua vida. E Ele quer te ensinar alguma coisa com isso, com certeza. A segunda é agradecer. Exatamente por isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Um espírito agradecido. A gente vê isso em várias passagens bíblicas, e lá no Velho Testamento a gente vê isso com o rei Davi. Imagina só, um homem ungido, segundo o coração de Deus, rei. Por causa do seu pecado, das suas falhas, agora ele estava colhendo os frutos desses erros. O filho dele tomou o poder e estava atrás dele para matá-lo, ele fugiu. E estava lá ó, andando, humilhado, desolado, sabendo que tudo aquilo era por consequência dos seus pecados. Aí vem um cara, um sujeito, Simei, que era descendente do rei Saul, que era o rei antes de Davi, que foi tirado e Davi foi colocado no lugar por Deus. Simei, com aquele rancor, com aquela amargura, olhou Davi naquela condição, ele pegou agora, começou a pegar pedra e tacar em Davi. Seu miserável, começou a jogar maldição sobre a vida de Davi. Davi
ainda tinha poder para dizer assim, mata esse cara, meu irmão. Prende esse cara aí. Tanto tinha que Abissai chegou para ele e falou assim, ei, o senhor quer que eu vá lá e corte a cabeça desse cara? Aí o que Davi disse? Deixe ele em paz. Que ele amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Não foi uma fraqueza do Davi perdoar Simei pelo que ele estava fazendo. Na verdade, é aquilo que a gente tem que ter na nossa vida. A gente tem que controlar os nossos sentimentos, não porque a gente é o cara e a gente manda os nossos sentimentos de controlar, mas porque a gente sabe que a soberania de Deus está sobre todas as coisas. E aí eu controlo meus sentimentos, porque Deus é soberano e Ele está agindo. E no agir de Deus, eu tenho que confiar plenamente. Será que Deus está usando alguma situação para tratar a sua vida? Te mostrar alguma coisa que você não estava conseguindo ver? Isso é uma pergunta importante. Davi enxergou a mão de Deus naquelas ofensas. Esse é o segundo aspecto do perdão. Visualizar o ofensor como instrumento na mão de Deus. Aí você olha assim, mas aí que é demais. Aí visualizar o ofensor, aquele cara que me ofendeu, aquela mulher que me ofendeu como um instrumento na mão de Deus, aí está pedindo demais. Não sou eu que estou pedindo. Quem me dera, que aí seria fácil não fazer, mas é Jesus que pede, ele não só pediu, ele deu exemplo na cruz. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava pedindo perdão. E ele não era culpado. Ele estava sofrendo. Jó perdeu tudo. E a reação dele? O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem ele está falando aqui? O Senhor o deu, o Senhor o levou, era o filho dele. Ele estava confiando na soberania de Deus. É isso que a gente tem que fazer com perdão. José, vendido como escravo, passou por maus bocados, tudo dentro da vontade de Deus foi colocado num posto alto, seus irmãos apareceram lá, ele teve a oportunidade de se vingar, e todo mundo sabe. Ele não se vingou, ele perdoou. Mas sabe uma coisa interessante? Toda vez que eu me deparo com essa passagem, minha cabeça... Bum! No terceiro dia, José lhes disse, façam isto e viverão, pois temo a Deus. José é um tipo de Cristo, que a gente vê em várias passagens no Velho Testamento. No terceiro dia, ele arranjou uma forma de livrar os seus irmãos da condenação e da morte. Exatamente o que Jesus fez por nós. Ele estava perdoando. São exemplos que a gente tem que seguir. Jesus, José, se eles conseguiram, você também consegue. Porque eles agiram guiados pelo Espírito de Deus. E você é portador do Espírito Santo. Um Espírito que não é de vingança e nem de destruição. É um Espírito perdoador. Deus mostrou para a gente que esses homens conseguiam perdoar. Você também consegue. O grande problema a gente vai chegar no terceiro aspecto do perdão não exigir a amargura como direito seu. Eu sofri. Aquele cara fez algo contra mim. Aquela pessoa fez algo contra mim. Eu tenho direito de me sentir amargurado. Eu tenho direito de me sentir triste. É o meu momento. Eu tenho direito
de tratar as outras pessoas mal, porque eu sofri, eu tenho direito de procurar os meus direitos. Eu vivo isso há 11 anos no tribunal. Qualquer coisinha, eu tenho direito disso, Renan. Só que tu é crente. Jesus tem uma visão diferente. E esse negócio de ter direito para tudo não combina com o crente. Porque o nosso maior exemplo não se apegou ao direito de ser Deus. Ele desceu para cá, como um homem, como escravo, da pior maneira possível, para viver como eu e você. Ele não se apegou ao direito de ser Deus. Tu é Deus? E tu está reclamando de quê? Tu tem direito de quê? É muito difícil fazer isso. Mas Deus quer que a gente faça isso. Romanos capítulo 12, do verso 17 ao 21, diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Cara, deixa eu lhe falar uma coisa, se essa aula, se essa matéria não tem mexido com a sua vida, meu irmão amado, da sala 209, da Nova Igreja Batista, tem alguma coisa errada. Deixa eu ser duro com você. Porque falando de autoimagem, falando de autoridade, falando de consciência limpa e agora de perdão, se você não tem se exprimido, tomado decisões na sua vida, com seus irmãos, na sua família, com seus parentes, no seu trabalho, tem alguma coisa errada. Nós estamos sofrendo como professores. A gente bate em vocês, mas volta para a gente. Porque antes de eu dar aula, eu preciso fazer o que eu vou falar. Deus fala para mim e para você, não retribuir o mal com o mal. Efésios 4, 31 a 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Eu não vou perdoar ele. Ele não merece o meu perdão. E você merece o perdão de Deus? Eu mereço o perdão de Deus? Não, eu e você merecemos o quê? Tu tem coragem de falar? Eu e você merecemos o quê? Vai, tu tá com medo, é? A morte, o inferno. É isso que a gente merece. Então talvez esse seu direito que você está aí na sua cabeça, entrega para Deus, irmão. Entrega para o justo juiz, esse problema aí, esse problema. Entrega para Ele. Larga isso. Vai viver o teu futuro. Isso está te prendendo, meu irmão. Entrega para Deus. Eu lembro de uma aluna minha, 3 anos atrás, a gente dando essa matéria. Ela chegou para mim no final da aula e falou assim: eu vou pedir perdão porque o senhor mandou. Eu falei: eu não. Eu não. A Bíblia está mandando. Ela
Eu vou pedir, viu? Uma mulher, eu acho que ela tinha uns 132 anos. Aí ela voltou 2 domingos depois. Ela falou assim: o senhor lembra de mim? Não. Não. O senhor não lembra de mim, não? Não. Fui eu que falei para o senhor que eu ia pedir perdão. Mano, a mulher veio. Sabe aqueles programas 10 anos mais jovem? Tu já viu isso aí? Mano, a mulher veio outra pessoa. O rosto mais nova, mais alegre, sorridente. Ah, foi. Obrigado, professor. Aquilo estava me prendendo. Ela pediu perdão do irmão. Aí, continuando a história, depois de um mês eu encontrei ela. Aí ela veio chorando para mim. O senhor nem sabe. Eu falei: mano, o que tu fez de novo, mano? O que foi que aconteceu agora? Me deixa. Aí ela: o senhor não sabe. O meu irmão morreu. Mas foi os melhores anos da minha vida com ele, depois que eu pedi perdão, Zinha. E ele aceitou Jesus por causa do meu ato de ir lá e pedir perdão. Vale a pena seguir o Senhor. É difícil, meu irmão, eu sei que é difícil, mas vale a pena seguir o Senhor. Próximo aspecto do perdão: perceber a necessidade do ofensor. É um chamado de Deus para perceber a necessidade do ofensor. Esse é o último aspecto do perdão. Último não. Quarto aspecto do perdão. Porque assim, o que uma pessoa que não tem Deus precisa? Vai. Hã? Vou repetir. O que uma pessoa que não tem Deus precisa? De Deus. E às vezes aquela pessoa que vai fazer mal contra você não tem Deus. E quando você não perdoa aquela pessoa, você está criando um muro para que ela um dia venha aceitar Jesus. Quando você muda a sua mentalidade, o seu coração para olhar para aquela pessoa e falar assim: ele não é o agressor. Ele é alguém que precisa de Jesus. Muda. Na época de política eu falava: cara, para de falar de política. Crente, não fica falando de política, porque às vezes aquele rapaz que vota no A, que vota no B, que vota no C, ele precisa de Jesus. E às vezes tu, debatendo política, tu vai fechar o coração para Deus. Tu é o primeiro a fechar para Deus. Todo ser humano tem tem a possibilidade de encontrar Jesus. Do pior ser humano, ele precisa de Jesus, meu irmão. E às vezes, você que deveria ser o cara que deveria abrir a porta e dizer: meu irmão, vem. Você é o primeiro que fecha. Então a gente tem que olhar para a necessidade do ofensor. Eu lembro, o pastor Davi sempre conta uma história, que lá na rua dele ele ficava preocupado porque ele queria rua limpa. Não sei se você já ouviu. Ele queria rua limpa de qualquer jeito, ele ia, ajudava e limpava, só que tinha uns vizinhos lá que não contribuíam com a parada. Ele ficava chateado. Até que um dia ele olhou assim: cara, eu não sou prefeito daqui.
Eu sou pastor daqui. Aqueles meus vizinhos precisam de Jesus. Eu sei que você está olhando para mim e você está lembrando de alguém que é difícil, mas que precisa de Jesus. Não feche a porta. Olhe para ele como alguém que precisa de Jesus e não como alguém que está agredindo você. Da Bíblia. Continuando. Nosso quinto aspecto do perdão é reconhecer, complete aí na sua apostila, reconhecer que o ofensor já começou a ter consequências. Anote aí o quinto, né? Reconhecer que o ofensor já começou a ter as consequências. E anote também o sexto. Pode colocar aí também projeção sexto. O sexto, cooperar na obra que Deus faz com o ofensor. Terminou de anotar aí os dois, olhe para cá. Quinto, reconhecer que o ofensor já começou a ter as consequências. Sexto, cooperar na obra que Deus faz com o ofensor. Nesse primeiro aspecto aí, no quinto aspecto que a gente está falando, você começa a ver que o ofensor, ele tem dificuldades. E aí são dificuldades mil. Dificuldades emocionais, dificuldades de saúde, dificuldades financeiras. O ofensor, ele começa, o ofendido começa a ver que o ofensor ali, ele tem dificuldades. Muito porque não tem Cristo, na maioria dos casos. Muito por isso. Às vezes também já tendo Cristo, mas está passando ali por situações que não cabe a nós julgar. O justo juiz é Deus. Mas a gente tem uma ponta ali de, sabe? Vou ficar comigo, mas talvez está acontecendo por causa daquilo. A gente pensa nisso. E também, muitas vezes, a gente está nessas situações, seja como ofensor ou seja como ofendido, porque Deus ele já prepara aquela situação para que ambos os lados vejam que Jesus está ali no controle, está atuando. Quando a gente fala ali sobre cooperar na obra de Deus, nesse sexto aspecto que você anotou, é interessante porque sempre tem um que é crente e o outro que não é, na maioria desses casos de perdão. Sempre tem. E o crente, a pessoa que crê em Deus, ele tem que entender que Deus está cooperando com aquela situação justamente para que você exerça o seu principal objetivo do cristianismo, que é o quê? Apresentar Cristo para aquela pessoa. É o que a gente acabou de falar. É Deus usando aquela outra pessoa para que você exerça o seu poder de cristão. Mostrar Cristo através da sua vida. Mais uma vez, né? Como Deus faz. Eu estava estudando para essa parte. Estava até comentando com o André aqui agora, durante a aula. Eu já tinha um exemplo, e aí Deus me deu um outro exemplo. É engraçado, a gente começa, igual o pastor Davi quando fala, né? Eu estava com uma mensagem, aí mudou a mensagem. Estava com um exemplo, mudou um exemplo. Acabou de mudar o exemplo. Só que o exemplo, o ofensor, sabe quem é? Sou eu. Faculdade, gente. Ainda não tinha Cristo. Era metido a jogar bola. Olha aí, Michael. Metido a jogar bola, olha. Cara, eu nunca ganhava do time dos veteranos. Nunca. Era impressionante, pô. E aí, eu lembrando aqui dessa história agora, eu falei, como é que eu vou contar isso? E eu lembrei que dos 4, era um time de futsal ali, né? Dos 4, dos titulares ali, né? Você que não conhece futebol de salão, é um goleiro e 4 jogadores ali na linha. Os 4 jogadores da linha são cristãos. Os 4. E eu não ganhava desse time nunca.
E não era uma pessoa fácil, né, na faculdade. Então eu falava muita coisa, muita besteira. Às vezes me levantava contra o cara, olha. Falava umas coisas que não devia. Tudo por conta de futebol, né? Queria ganhar. Os homens estão se identificando, né? Estão se mexendo na cadeira, né? Você viveu isso também? E aí, cara, uma das pessoas, que lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma listinha de puro de coração, que eu tinha um monte de gente para me desculpar. Uma dessas pessoas era um desses rapazes, era o que eu mais me exaltava com ele, né? E aí, sempre que a gente se exaltava ali no futebol ou antes, né, ali naquele ambiente ali, cara, eu, sabe, instigava para ter alguma confusão, eu instigava. Meu irmão, não sei o que, tinha que fazer e tal. E esse cara era o contrário. Eu instigava ele, aí ele sempre levava uma geleirinha de água, né, um refrigerante, alguma coisa assim. Aí eu frescava lá com ele, né, no amazonês, claro, né, frescava ali. Aí ele, já bebe, quer uma água, mano? Rapaz, eu ficava muito mordido com isso, ó. Falava, bicho, por que esse cara não vem, mano? Bora, meu irmão. Por que ele, sei lá, não exalta a voz comigo, não me chama pra porrada? Bora, bicho. E ele sempre dava outra mão, sempre falava algo positivo. Deixa isso pra lá, cara. Isso aqui não serve de nada, não. Eu queria ganhar. Que não serve de nada o quê, Telésia? Tá falando isso aí só para mexer com o meu psicológico. Ele mexia mesmo, né? Ele mexia. Mas eu era o ofensor sem Cristo. E ele era o ofendido e ele tinha Cristo. E são essas perguntas que estão até no nosso script aqui, né? Por que uma pessoa não te leva para a justiça? Por que ele não vem para a porrada? Por que ele fica me oferecendo água? Tu é doida? Fica me oferecendo água. Vem para a porrada, meu irmão. E sem ele nem saber ou sabendo, ele estava sendo usado por Deus para mexer com o meu psicológico e falar assim, cara, tem alguma coisa aí diferente. Não é possível. Não é possível. E é possível. Era Deus agindo através da vida dele. Eu precisei pedir perdão dele também, dessa pessoa. Como eu falei na minha listinha lá. E ele entendeu. E quando eu mandei uma mensagem para ele e expliquei sobre tudo isso, ele falou, cara, tu demorou, hein, bicho? Demorou para aceitar Cristo. Olha, passou a faculdade todinha. Eu falei, amigo, perdão, eu entendi. Aí ele, Deus seja louvado, meu irmão. E estamos juntos nessa caminhada aí. Agora vai, façam discípulos. E ele brincou, né? Com o versículo lá de Mateus 28. E é isso. Ele foi usado por Deus. Eu lembrei daquele versículo, quando Davi, né, faz lá as besteiras que ele fez na vida dele, e vai fazendo um monte de besteira uma atrás da outra. E quando ele cai na real, ele diz, só contra ti, Senhor, eu pequei. E só contra ti, Senhor, eu também pequei. Na verdade, gente, quando a gente vai pedir perdão de alguém, a gente entrega isso para Deus. A gente cuida da nossa parte. Agora falando como talvez você ofendido, você coopera com Deus para ajudar aquela pessoa a conhecer a Deus. Porque se você não perdoa, isso gera mágoa, isso gera amargura, isso gera ressentimento. E não é isso que Deus chamou você para uma vida com Ele. Agora, vamos fazer uma revisão rápida, mas diferente, tá? Ouça bem, antes de fazer qualquer ação, ouça a instrução.
Você vai ficar em pé, pode ficar com o material na mão, pode botar na cadeira, mas o fato é que você vai durante... Calma, só ouça, calma. Eu falei, ouça a instrução. Porque você vai precisar levantar e sentar algumas vezes, perfeito? Agora, eu sei, né? Tem gente que tem dificuldade para levantar e sentar, tal, entendo. E aí você, o que você vai fazer? Vai participar também, levantando as mãos e baixando as mãos, perfeito? Então, enquanto os que podem vão levantar e sentar-se durante cada pergunta, os que não podem levantam os braços e abaixam. Combinado, sim ou não? Combinado, sim ou não? Perfeito, agora sim. Então, todos de pé para a gente fazer aqui nossa revisão dinâmica. Se o que eu falar aqui, a frase que eu disser, for verdadeira, você vai ficar em pé. Se ela for falsa, você vai sentar. Entenderam? Sim ou não? Sim, perfeito. Olha só, a primeira frase é a seguinte: perdoar é absolver o ofensor. Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, fica em pé. Se for falso, senta. Isso, tem gente com dúvida, ó. Tá todo mundo sentando. 1000 sentaram à tua direita, 10.000 à tua esquerda, né? Mas tu não sentarás. Essa é uma afirmação falsa. Não é verdade. Então todos têm que estar sentados nessa afirmação. Pode sentar. Perdoar não é absolvição de pecados, tá? Não é declarar a pessoa inocente. Ela ainda vai pagar, mas não é para você. Só Deus pode perdoar os pecados. Entregue os casos, perdoar é entregar na mão de Deus, tá? Segunda afirmativa, perdão é uma decisão e não um sentimento. Verdadeiro fica em pé, falso fica sentado. Tem um delay, né? Uma onda, né? Os primeiros aqui vão levantando e estão, opa, eu sabia, vou levantar também. Se você está em pé, você acertou, é verdade. Você decide perdoar antes de sentir o perdão. Perdão também é uma decisão que você tem que fazer e você pode fazer. Terceira afirmativa. Se eu não confio mais na pessoa, significa que eu não perdoei de verdade. Se você acha que é verdadeira essa afirmação, fica em pé. Se acha que é falsa, senta. Tem sempre um burburinho, né? Vai, fique em pé. Se você quer ficar em pé, fique. Não sente porque todo mundo sentou, não. Tá? Seja... Maravilha, maravilha. Calma em pé. Essa é uma afirmação falsa. Você pode perdoar a pessoa, mas você não confia mais nela. Quando ela diz alguma coisa, você vai verificar se é verdade mesmo. Porque uma vez ela já mentiu para você, já te enganou. Perfeito? Não confiar na pessoa que te enganou não é falta de perdão. É sabedoria. Quarto, José viu seus irmãos que o venderam como escravo, né? Como instrumentos na mão de Deus. Se é verdadeiro, fica em pé. Se é falso, fica sentado. Rapaz, levantaram num ímpeto agora. É isso mesmo? Tem gente sentada ali ainda, ó. É isso? Então tem um pessoal que acha que é falso, tem um pessoal que acha que é verdadeiro, né? Vamos ver aqui? José viu seus irmãos que o venderam como escravo. Ele viu seus irmãos como instrumentos na mão de Deus. Isso é verdade. Ele viu como instrumento para que Deus colocasse ele numa posição em que ele salvaria milhares de vidas. É verdade. Parabéns, você ficou em pé. Afirmativa número 5. Quando não perdoamos, isso gera mágoa, amargura e ressentimento. Se você acha que é verdade, fica em pé. Se acha que é falso, senta. Rapaz, o pessoal nem respira, bebe. É verdadeiro, é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Se você não perdoa, outros sentimentos vão surgir
e vão atrapalhar a sua vida. E é exatamente sobre a geração de mágoa, amargura e ressentimento que nós vamos falar agora. Pode sentar. Vamos falar então agora de amargura, que é quando você não perdoa. Você não resolve, você deixa para lá. Mas aí o problema fica ali martelando. Fala a verdade, quem já teve mágoa na vida aqui? Olha aí, ó. Quem já teve rancor de alguém? Teve gente que não levantou o braço. Senhor, pode matar e levar para o céu, vai. A amargura, pense no negócio. Eu nunca me esqueço da frase. A amargura é um veneno que tu toma esperando que o outro morra. Porque fica um negocinho ali, fica mexendo, e tu olha para a pessoa passando no corredor e tu fala, eu tô orando para tu morrer. Tu vai pagar. A amargura, ela cria, não é só amargura, ela cria raízes. Já viu a castanheira aí? Já viu o tamanho dessa raiz? Ela é grande, ela é maior que a castanheira. Às vezes a planta é bem pequenininha, mas embaixo é muita raiz, contamina tudo. É que nem um iceberg, a ponta é pequena, mas lá embaixo. Então a gente precisa evitar esse sentimento de amargura. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura contamina. E a amargura traz consequências. Primeira consequência que a gente vai ver é a consequência física. A pessoa que é amargurada, que tem um rancor, que tem um negócio ali, você vê que ela não sorri. Primeira coisa que tira dela é o sorriso, mais cabisbaixo, mais triste, nada tá bom, tá muito calor, tá muito frio. Então, fisicamente, você vê, ou tem muita ruga de preocupação, só fica com isso aqui, olhinho baixo. Fisiologicamente falando, cientificamente falando, os cientistas já provaram que o ressentimento, a amargura, você que é uma pessoa amargurada, que não resolveu uma coisinha com uma pessoa, isso vai criar uma produção excessiva de hormônios que desequilibram a química do seu corpo. Sabe o que é isso aí? Eu não sei. Mas está escrito aqui. Eu não sei explicar, que eu não sou da área de biológicas. Eu sou da área de humanas. Mas, cientificamente, é isso aqui que acontece. Às vezes a pessoa come muito, às vezes come pouco, às vezes dorme muito, às vezes não consegue dormir. Aí você pensa que é algo no seu corpo, às vezes tu está amargurado com alguém. Salmos 32, verso 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Fisicamente, você que não pediu perdão, o seu corpo vai sofrer. Consequência física. Eu trouxe aqui, alguns sintomas graves da amargura. Queda de cabelo. Eu acho que eu estou amargurado. Vocês são gaiato, né?
arritmia cardíaca, anemia. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela é amarela. Pode olhar, vê se ela é muito amarelada. Fala assim, meu irmão, peça perdão, que dá para ver. Pressão alta, úlceras, indigestão, enxaqueca. Gente, olha, cuidado com a amargura. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido, mas o espírito amargurado resseca até os ossos. Hein? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, mas a amargura apodrece os ossos. Não vale a pena viver uma vida amargurada, hein? Consequência física. Outra consequência, consequências espirituais. Quando você é uma pessoa amargurada, isso cria uma muralha entre o seu relacionamento com Deus, com seu irmão. Para você, toda a sua vida é a pior. O seu problema é o pior. Você não consegue ter um relacionamento com ninguém, porque tudo está ruim. E isso, naturalmente, não deixa você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque você está com algum problema com algum irmão. Você tem algo contra algum irmão. A Bíblia fala, se alguém ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, tu está vendo o teu irmão e tu não ama, imagina quem tu não vê, que é Deus. Então isso é terrível. Fuja da amargura. Quanto mais amargurado você está, mais longe de Deus você também vai estar. E a amargura, ela é um obstáculo para o crescimento do seu irmão. Porque você não vai conseguir incentivar o seu irmão. Porque tu não consegue nem te incentivar. Às vezes a gente vem para a igreja é bom para isso, congregar é bom para isso. Você chega aqui e fala, aí o irmão vê você com cara baixa, fala, meu irmão, o que aconteceu? Está tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Eu posso orar por você? Isso é igreja. Só que quando você está amargurado, como é que tu vai chegar na igreja? Ó céus, ó vida. Tá tudo bem? Tá. E tu fica ali, tu não incentiva ninguém, tu não congrega. Então, tenha cuidado com a amargura. Hebreus 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar ao amor e às boas obras. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, meu irmão, vamos junto até a aula 6, vai. Continuando aí sobre as consequências da amargura, a gente vai falar agora sobre algumas consequências emocionais e mentais. É assim, a amargura, gente, ela cria um foco emocional na pessoa que ofendeu, na pessoa que nos ofendeu. Sabe quando você está focando em alguém assim, que você não consegue mais pensar em nada? Tu só pensa no problema. Para começar, a gente esquece logo do que a Bíblia nos fala. Que o nosso alvo deve ser quem? Pois é, Cristo. E não a pessoa que nos ofendeu. Espera aí, eu vou voltar. Eu vou melhorar essa minha fala. Casados... aí já, pô, bebe, faz isso não, pô. 9h30 já, pô. Casados,
O nosso foco deve ser quem mesmo? Não é no cônjuge que nos ofendeu, ó. Às vezes a gente está em casa, cara, e é um problema que não resolveu. É pequeno, né? Aquela mentira que a gente falou aula passada, né? O problema é pequeno. E não resolve. E a gente começa a focar num negócio que é desse tamanho. E vai crescendo. Em algumas aulas anteriores, o Renan falou um exemplo que é maravilhoso. O cara chegou para ele no aconselhamento e falou: meu irmão, vou terminar. Vou terminar com a minha esposa, não aguento mais. Cara, tá insuportável essa situação. Ah, amigo, qual é a situação? A gota d'água, Renan, a gota d'água. Ela levou a minha xícara de café para casa da mãe dela, bicho. Eu vou acabar com essa mulher. É mesmo, bicho. A gente coloca um alvo, um foco, num negócio desse tamanho para ficar assim, ó. Um problema, vou morrer. E esses problemas mentais, esses problemas emocionais, é justamente por isso a gente acaba perdendo o foco. Ao invés de estar em Cristo, o nosso alvo, o que a gente deve estar pensando, não está no problema. A gente só pensa no problema. Outra coisa que nos atrapalha muito hoje, redes sociais, gente. Cuidado com o tempo que você passa nas redes sociais. Satanás é muito sutil com esses instrumentos que ele tem. Eu posso citar vários aqui. Estética com as mulheres é um deles. Elas se cobram por conta disso. O teu algoritmo só aparece isso. Tu não consegue mais pensar em nada. Eu tô muito ruim, eu tô muito isso. Cara, eu preciso melhorar porque fulana tem isso. E comprou não sei o que, tem um negócio mais barato. Aí 1000 coisas no carrinho. Não, mas aqui não acontece isso não. É outro lugar. E haja carrinho. E aí já vem outro problema, eu não consigo comprar. Porque não tenho dinheiro para isso. E é muita coisa no meu carrinho. Homem. 1000 outras coisas. Às vezes é política. Às vezes é futebol. É se comparando com outras pessoas. Cara, fulano fez faculdade comigo, bicho. Olha como é que ele tá. É doido, é? E eu? E aí você começa a cair. A ficar triste, depressivo. Você começa a desfocar. Porque o seu alvo não está em Cristo. Provérbios 15, 17, é um versículo que às vezes a gente não dá nem atenção, mas ele fala justamente sobre isso. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo, acompanhado de ódio. Abebe? Está falando de comida, tá doida? Não, não é sobre comida esse versículo. Às vezes é melhor a gente dormir em paz, a gente ter o que Deus está nos dando em paz, do que ficar buscando muita coisa, muito dinheiro. Eu quero melhorar, eu quero um novo emprego, cara, eu preciso de outra coisa. E isso vai te dando outro foco, quando você não precisa desse outro foco. É isso que esse versículo está falando. Essas consequências mentais da amargura, elas são silenciosas. Elas são devastadoras. Eu vi um vídeo essa semana estudando exatamente sobre isso aqui. Se você quiser, pesquise aí depois. É um vídeo que conta uma pessoa que infelizmente se suicidou. E aí, conta os últimos 10 dias dessa pessoa. Acho que é 10 ou 15 dias o vídeo. Nem um dia ela está triste. Ela não demonstra nem um dia isso. Está bem, faculdade, vai para as festas. No dia que ela comete esse ato, ela está incrível, sorrindo, brincando. E o final do dia, ela já não está mais lá. É silencioso, gente, mas é devastador. Então, não queira passar por essa situação.
Se você tem uma raiz de amargura, como a Bíblia fala, vai resolver. A gente deu opções aula passada. Chame alguém, converse. Não fique guardado aí para você. Porque isso aí está destruindo a sua vida. E quando é só a sua, beleza ainda. Quando não é, as pessoas ao seu redor. Aí complica um pouco mais. Sabe como a gente vira esse jogo? Sabe como a gente melhora isso? Quando a gente começa a mudar o foco. Quando a gente começa a colocar essa palavra aqui. E esvaziar nossa mente das coisas ruins. E colocar coisas boas. A palavra de Deus na nossa vida. O filtro dos nossos pensamentos, né? Filipenses 4:8 vai dizer, como é que é mesmo? Finalmente o quê? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo, ou pensem nestas coisas. A gente tem um filtro, a gente tem essa peneira. Deus já está nos dizendo o que a gente precisa pensar. A gente consegue controlar nossas emoções, os nossos pensamentos, levar cativos os que são ruins. E o versículo que eu mais amo, Romanos 12:2, ele diz que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem a sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você saia dessa aula sabendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos falando de amargura. O Abebe acabou de trazer um exemplo de uma amargura que é implosiva. Destrói você por dentro e por fora as pessoas não percebem. Mas também existe a amargura que é explosiva. Ela destrói você por dentro e destrói um monte de gente ao seu redor também. Essa é muito comum. As duas são extremamente perigosas. A amargura, ela se multiplica. Essa amargura explosiva. Ela se multiplica e atinge outras pessoas. É o que a gente chama de padrão nocivo de comportamento. A gente já viu isso várias vezes, a Bíblia nos relata várias passagens, principalmente no Velho Testamento, do povo nesse padrão nocivo de comportamento. Imagina só, o povo viu as 10 pragas, viu o poder de Deus, na fidelidade de Deus, viu o mar se abrindo, viu o maná caindo do céu, mas toda vez que eles tinham um problema, uma dificuldade, vinha um sentimento ruim. E esse sentimento de achar que está tudo dando errado, levava eles a um pensamento. Era melhor no Egito. Moisés nos trouxe aqui para morrer. O que eles estavam dizendo nos seus pensamentos era: Deus errou. E os seus pensamentos rapidamente se tornavam em ações. Eles começavam a reclamar, rebeldia, começavam a ficar amargurados, questionamentos. E por fim, aquelas ações viraram um comportamento intrínseco deles. Construíam deuses falsos, se levantavam contra Moisés, queriam matar os seus líderes. A gente vê ainda esse tipo de comportamento nocivo, esse padrão nocivo, hoje em dia. Quem aí não conhece um homem amargurado
que acha que todo mundo está errado, que todo mundo quer enganar ele, que ele não confia em ninguém, reclama de tudo, todos estão contra ele. Quem não conhece uma mulher assim? E isso passa, esse comportamento, esse hábito, ele passa para os filhos. Os filhos vão ter esse mesmo comportamento porque eles estão aprendendo, vendo as suas ações. A amargura, ela gera consequências por 2 gerações, no mínimo. Gerações de pessoas amarguradas. Não é isso que Deus quer para a gente. Se você não domina os seus sentimentos, eles vão dominar você. Eles vão dominar os seus pensamentos. E aí a gente volta para as nossas aulas passadas, a gente volta para aquela primeira aula, lembra? De um defeito que você queria que fosse de outra maneira, um defeito físico, às vezes um outro tipo de defeito que você quer que seja corrigido, e aí aquilo domina a sua mente, e você não consegue fazer mais nada. É a mesma coisa aqui, só que aqui já é uma ofensa. Algo que te feriu. Estão percebendo como Deus entende como o ser humano funciona? E Ele sempre nos dá a forma certa de agir para que a gente vença essa natureza pecaminosa que a gente tem? É possível, gente, é possível. Existe esse padrão nocivo, existe esse ciclo de amargura e você pode quebrar, pode acabar em você, pode acabar hoje, agora. Só depende de você. Você já tem o Espírito Santo, Deus já te deu a total capacidade de perdoar e se livrar da amargura. Já está aí. É só você dar o primeiro passo. E o primeiro passo é você entender que a vitória vem em pensamento. Um pouquinho a cada dia. Não é instantâneo. Sabe o que é instantâneo? A salvação. A salvação é instantânea. Maravilha, aceitou Jesus, o Espírito Santo entre você, você é um com Deus de novo. Agora, todo o resto é dia a dia. E você tem que dia a dia lutar contra a amargura. Esse é o primeiro passo, é entender que não é instantâneo, é uma decisão diária. O segundo é filtrar os seus pensamentos. O Abel bem colocou aqui um versículo maravilhoso. Você tem que filtrar os seus pensamentos. Se o seu pensamento todo instante é se lembrando daquela pessoa que te machucou, que te magoou, que te feriu, troca isso. Começa a se dedicar à palavra, decorar versículos. Enche a tua mente de Bíblia, de palavra de Deus, que isso vai te ajudar a filtrar aquilo que você coloca dentro da sua vida. O terceiro é tomar cuidado com aquilo que pertence ao coração do homem, a natureza pecaminosa. Mateus 15:19 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O que você tem alimentado no seu coração? De que você tem enchido a sua mente? A Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de coração, de mente, de pensamentos, ela está falando de alma. E as doenças da alma só podem ser curadas através da palavra de Deus. Você precisa buscar cura para essa amargura que talvez você esteja vivendo. E está aqui, ó. Se todo remédio fosse como esse, Renan, disponível, seria maravilhoso. O quarto e mais importante, você precisa se perguntar, aí, na sua mente, responda sinceramente agora, aí na sua mente, só para você, Jesus é o Senhor da sua vida? Se a resposta é não sei, você precisa resolver isso, o mais rápido possível. Se a resposta é sim, você tem que perdoar e se livrar da amargura.
porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Lucas 6:46. Ele é nosso Senhor, Ele é seu Senhor, então faça o que Ele disse. Ele manda perdoar. E você agora não tem como chegar diante de Deus e dizer, eu não sei o que é perdão. Você sabe. Graças a Deus. E você é capaz de perdoar. Em 1992, o meu pai cometeu uma falha. E atingiu a nossa família. E a minha avó, ela não perdoou. Ela chegou ao ponto de correr atrás dele com uma faca na mão para matar ele. Se não fosse ele entrar num beco e fugir, ele estava morto. Em 1992. Eu estou falando aqui de uma senhora cristã e de um homem cristão. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2020. Ela ainda tinha aquela amargura no coração. Sabe o que acontecia? Toda vez que tinha um evento da família, tinha dúvida. Quem vai? Porque se o meu pai for, a minha avó não vai. Se a minha avó for, o meu pai não vai. Era uma coisa terrível para a gente. A amargura que ela sentia afetou toda a nossa vida. O nosso relacionamento familiar estava quebrado. Não por causa de um erro de 1992, cujo qual ele já tinha pedido perdão, todos já tinham perdoado, estava tudo bem. Mas ela não conseguia perdoar. Em 2020, meu pai ficou doente. Vocês sabem do que eu estou falando. E aí a minha avó, lá no Pará, começou, meu filho, eu vou orar pelo seu pai também, eu quero que ele fique curado. E aí, não era só pelo fato dele estar curado, ela queria falar para ele que ela perdoava ele, era isso que ela estava querendo. A velhinha, filha de Deus, cheia de amargura ainda, mas ela estava se curando. E ela orava, ela dizia, meu filho, eu estou orando, meu filho, eu estou orando. Ela ligava, meu filho, eu estou orando. E aí meu pai morreu. E no dia que ele morreu, ela me ligou. Ela disse, meu filho, eu passei a madrugada orando. E eu disse, não precisa mais, ele morreu. Ela começou a chorar no telefone. Ela disse, meu filho, eu queria tanto perdoar o seu pai. Eu falei para ela, a senhora não precisa falar com ele. A senhora já perdoou ele no seu coração. A senhora colocou isso nas mãos do justo juiz. Ela disse, sim. Eu falei, então está tudo bem. Se livre dessa amargura e viva a sua vida em paz. Aproveite os seus netos, os seus bisnetos. E ela fez. Mas demorou muito tempo. Hoje Deus está falando para você, não leve 20 anos para se livrar dessa amargura, se livre hoje, agora. Deus está te dando essa oportunidade, aproveite. Não deixe escapar pelos seus dedos. Vamos finalizar a aula com o espírito perdoador. Eu trouxe aqui 4 passos que você já ouviu durante essa aula inteira a como ter um espírito perdoador. Passo número 1. Reconhecer que Deus está trabalhando através da ação de quem ofendeu. É difícil reconhecer Deus nesses momentos. É difícil.
Mas Deus, ele não perdeu o controle em nenhuma situação. Nunca perdeu o controle. A soberania de Deus continuou intacta no Covid, continuou intacta em todas as doenças, na peste, na Segunda Guerra Mundial. A soberania de Deus continua intacta. E nesse seu problema que eu estou olhando para você, e você sabe do que eu estou falando, Deus continua no controle. E assim como José reconheceu que mesmo indo para um poço, mesmo sendo vendido, mesmo sofrendo, mesmo ficando preso, no final, quando ele olha para os irmãos e fala assim: ei, calma, eu não vou matar vocês. Eu não vou excluir vocês da minha vida. O que vocês fizeram foi obra do Senhor, para que eu pudesse estar aqui. E talvez hoje você esteja com um problema e você não consegue ver Deus nesse problema. Mas eu lhe garanto, meu irmão, que cedo ou tarde Deus vai mostrar o propósito desse problema na sua vida. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter esse espírito perdoador é reconhecer que nós temos um Deus grandão. Isso que eu falo para a Manuela. Filha, nós temos um Deus grandão. Ele nunca vai nos abandonar para você que é filho. Ele não vai dar um problema para você maior do que você pode suportar. Segundo passo, agradecer a Deus pelo benefício que virá em sua vida pela ofensa. Mais difícil do que reconhecer é agradecer. Senhor, o que tu queres me mostrar com essa situação? Senhor, eu não consigo, mas eu sei, Senhor, que nessa situação tu vai me beneficiar. Todas as coisas acontecem para o bem. Todas as coisas acontecem para o bem. Todas as coisas ruins, horríveis, difíceis, problemas na família, problemas financeiros, problemas com seu filho, problemas na faculdade, problemas no trabalho, todas as coisas, meu irmão, para você que é filho, vai cooperar para cedo ou tarde para o seu bem, para o seu benefício. Terceiro passo, descobrir a qualidade que Deus quer colocar na sua vida. Talvez você, meu irmão, tenha dificuldade em alguma qualidade. Talvez Deus tenha dado esse problema para você para tratar a sua paciência, a sua mansidão, o seu orgulho, a sua dificuldade de falar, a sua dificuldade de se relacionar, a sua dificuldade de pedir perdão, a sua dificuldade de perdoar. Tem um propósito esse problema aí. Tem um propósito. Deus não erra. Só que você tem que abrir os seus olhos e ver: Deus me deu isso para que eu melhore isso. Quarto passo e último: esperar sofrimento como parte normal da vida cristã. É necessário que passemos por tribulações para chegar ao reino dos céus. Apóstolo Paulo. Nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você é meu filho. O sofrimento é normal, meu irmão. Isso não significa que Deus te abandonou. Mas que talvez essa situação seja uma oportunidade de você crescer. Por isso, nessa aula de hoje, perdoe. Nesse momento eu queria mostrar um vídeo para você. E eu queria que você parasse tudo. Tudo que você está fazendo para olhar esse vídeo. Esse vídeo é um julgamento de Gary Leon, conhecido como Green River Killer. Esse cara, ele foi o segundo maior assassino dos Estados Unidos. Ele foi condenado por 48 casos de assassinato. Para evitar a pena de morte, ele confessou 70 homicídios. Esse momento do vídeo é as vítimas tendo um momento para falar com esse cara.
E você vai ver a diferença de vítimas que têm o espírito perdoador e vítimas que não têm. O homem mais frio, o pior assassino dos Estados Unidos, não demonstrou nenhuma reação com o julgamento daquelas vítimas, mas quando um irmão disse, por mais difícil que seja, eu te perdoo. Talvez hoje, meu irmão, Deus esteja falando com você, para você perdoar, não pelo ofensor, não pelo cara que te fez mal, não por aquele parente que você não fala há anos, mas por você, pelo seu próprio bem. Perdoe. É isso que Deus quer. Nesse momento, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, eu entrego esse problema para Ti. Esse problema, Senhor, que só Tu sabe o que eu estou sofrendo. Senhor, eu entrego esse problema porque eu não sou o juiz. Eu vou entregar para Ti, Senhor, porque Tu és o justo juiz. Me ajuda durante essa semana a tomar decisões de perdoar e de pedir perdão. Senhor, eu quero paz na minha vida para Te seguir. Eu não aguento mais essas prisões, Pai. Me ajuda a ter coragem, a ter disciplina para ser mais parecido contigo, pedir perdão ou perdoar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.